Olá, amigos e irmãos. Eu estou aqui nesta tarde, porque nesse momento já é mais de 12 horas da tarde, para dar uma pequena palavra, Quero vos dizer que o nosso Deus ainda vive, que o nosso Deus ainda opera, que o nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus que ressuscita, é um Deus que cura, é um Deus que salva, é um Deus que perdoa. O intuito do Senhor Jesus aqui na terra foi salvar o homem e perdoando os seus pecados. No começo, em que ele vivia com o Senhor, que no começo era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, lá em João diz. Ele viu que na terra havia as pessoas que iam se arrepender, que iam olhar para Jesus, o filho dele, iam se arrepender e Jesus ia curá-lo das suas enfermidades, perdoar os seus pecados. Porque desde a criação, desde a desobediência de Adão e Eva, veio a corrupção, veio o mal e o bem. O bem, ele sempre está operando para combater o mal. Os instintos dos seres humanos, que muitas vezes são levados a cometer coisas arbitrárias, coisas que não convêm nem vêm de Deus. Mas Deus, ele trouxe para nós uma esperança, dando seu Filho amado, Jesus Cristo, para que ele possa ser o caminho, a verdade e a justiça. Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Como no tempo de Noé, como vocês já conhecem a história, Noé construiu uma arca e foi dizendo àquele povo que ia ter um dilúvio. O povo ali riu, o povo fez chacota com ele, Não acreditou. E por fim veio o dilúvio e foi salvo 8 pessoas. E os animais, cada par de animal. Assim eu te digo, Jesus é a porta, Jesus é a arca. Enquanto o Espírito de Deus está aqui na terra, enquanto o Espírito de Deus está operando na terra, você tem a oportunidade de salvação, de morar no céu. Porque lá em João 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E Jesus disse nesse trecho que ele ia para lá, ia fazer a morada, construir, ajeitar a nossa moradinha lá, para receber a gente. Como ele é bom, Depois que foi humilhado, depois que foi perseguido aqui na terra, depois que foi caluniado, depois que fizeram tantas coisas ruins com Jesus, mas Jesus veio para nos salvar e nos perdoou. Ele perdoou aquele ladrão lá na cruz que estava com ele. Mas por quê? Porque aquele ladrão se arrependeu e reconheceu que ele é Jesus, que ele era inocente. Porque lá na cruz do Calvário, tinha os dois ladrões, Os dois delinquentes. E um disse, se tu é filho de Deus, salva-te e a nós também, Mas o outro disse e reconheceu, Que ele, Jesus, estava ali sem nenhuma culpa. E disse: Senhor, quando chegar no paraíso, lembre de mim. E o Senhor disse, Jesus disse: hoje mesmo estarás no paraíso. Mas por quê? Porque ele disse: nós aqui, nós aqui estamos aqui porque somos culpados, E reconheceu que Jesus não era culpado. E reconheceu que ele era pecador. E ele se arrependeu e disse: eu quero ir para esse reino. Eu quero estar contigo.
Porque ele creu que era o Filho de Deus naquela cruz. E Deus perdoou. E Deus pode te perdoar também. Não importa os teus caminhos, não importa o que tu está fazendo. Deus só quer que se arrependa. Para que Deus possa entrar na tua vida, te resgatar, te lapidar, te transformar. Fazer a tua vida uma vida cheia da glória de Deus, cheia do Espírito Santo. Te usar para resgatar mais almas. Agora Deus, Jesus, ele não enganou ninguém. Ele disse, ó, quiser me seguir, né, carrega a sua cruz, né? Mas Deus disse que ia ajudar nós nos fardos, ia nos ajudar, ia nos dar o Espírito Santo. É tanto que nós que aceitamos Jesus e recebemos o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos lapidar, para nos transformar, para nos dar assim força para suportar esse mundo. Porque o próprio Jesus disse, no mundo tu terás aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci, vocês vão vencer também. Jesus disse. Então ele não disse que ia ser um mar de rosa. Ele não disse que porque aceitou ele não vai passar por dificuldade, não vai passar por tribulação. Mas ele disse, eu estou contigo até o final dos séculos. E o Senhor disse que nos ajudaria nesse mundo a caminhar, a suportar, a ter força, a fazer o bem, sem olhar quem, né? Como diz o ditado do mundo. Porque o nosso coração é transformado quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós começamos a se portar com as pessoas, nós choramos junto. Aqueles que nos ofendem, nós perdoamos, nos magoa, mas depois Jesus começa a nos falar e nós perdoamos. Porque nós somos filhas de Deus por adoção. E Jesus disse lá em Hebreus que corrige os filhos. Os filhos são aqueles que ele recebeu como filho, que aceitou a Jesus. Mas você também pode ser filho de Deus. No momento, se você não aceitou Jesus, você é criatura ainda. Aquela criatura que Deus fez, né? Transformou e deu ar, né? Deu espírito. Mas no momento que você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus. Aí sim, você se torna filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aceita Jesus enquanto há tempo. Enquanto e fora de tempo, a gente tem que pregar esse amor de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nessa tarde você medite nessa palavra. Jesus te ama, só não concorda com o teu pecado. Então afasta-te do mal e aceita Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu aqui agradeço a rica oportunidade. Oh, glória a Deus. Aleluia.